Olá, chegando aqui para mais um vídeo desse especial que eu chamei de especial Raiva, Perdão e Compaixão, que faz parte dessa travessia da raiva ao perdão, abrindo espaço para compaixão. Então, esses vídeos, eles têm alguns materiais que são materiais de apoio para quem está fazendo essa travessia comigo, e também eu vou deixar aqui abertamente nos meus canais para a gente poder trazer um pouquinho mais de consciência para esses temas que muitas vezes não são trabalhados, né? Até como a gente está vendo aqui nesse livro, o livro da raiva, o vulcão que nos habita, da Paula Quintão. Então aqui a gente tá olhando para isso, tá falando, né, o que que é esse vulcão que a gente vai caminhar. Então, se você tá chegando agora, tem outros vídeos aqui dessa série, né? Recomendo assistir os vídeos anteriores. E eu vou falar um pouquinho sobre esse capítulo, capítulo 2, né, que a gente já tá aqui hoje. E ele fala o seguinte, né? O título do capítulo é Admitindo a Raiva. Então, ela vai contando aqui uma história, né? Ela fala sempre expressando com exemplos, né? A autora, né? A Paula Quintão, e ela vai falar que a gente percebe a raiva caminhando dentro de nós e admiti-la, né? Quando a gente admite isso, é que é aí que a gente começa essa travessia desse vulcão que nos habita. E ela diz: uma viagem de 1000 léguas começa com um primeiro passo, que é uma frase do filósofo chinês Lao Tse. Então, é isso, né? Uma viagem de 1000 léguas, ela vai começar com esse primeiro passo. Então, o primeiro passo é perceber essa raiva, né, caminhando dentro de nós e admitir, que é o título desse capítulo, né? Admitir a raiva. E aí, ela vai falar que essa raiva é um sentimento que se caracteriza por gerar um protesto interno, uma indignação, uma sede de vingança, uma vontade de brigar, uma ansiedade por justiça. Ela é regida pelo elemento fogo, ela incendeia. E ela fala, né? Se tivesse em mãos um isqueiro e um tanque de combustível, explodiria tudo com gosto. A raiva se move, né? E como a natureza da vida é o movimento, não é incomum a gente ter essas situações que ativam a raiva, porque a vida é movimento, né? E é isso, é esse fogo, assim, dá vontade de tacar fogo, né? A gente vê aquele, às vezes até fica vermelho mesmo, né? Com essa sensação mesmo desse calor interno, né? O que mais que ela diz, né? Eu fiz alguns recortes aqui do livro, né? E ela fala assim, ó, quando a raiva foge ao seu controle, você ganha etiquetas sociais, como de ser um esquentado, um sem paciência, um mal resolvido, um nervosinho, né? Um perturbado, um grosseiro, né? E a gente viu em outros vídeos aqui como essa raiva pode ser caracterizada como algo, um sentimento não nobre, né? Porque a gente não tá dando essa vazão, né? Canalizando essa raiva. E ela fala: o equilíbrio está em visitar a raiva em nosso íntimo, percorrendo os caminhos que ela nos ensina e descobrindo o que ela tem a nos mostrar. E aí diz, né, aqui nessa parte, quanto mais excluída, mais forte a raiva se torna. Quanto mais ignorada, mais destrutiva ela será. Então, ela também diz, né, que quanto mais a gente evita, quanto mais evitarmos a raiva, mais ela tende a criar explosões internas ou externas. Então é isso. Às vezes você vai acumulando, 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 e a gente, pá, você é nervosinho, você estourou, né? Porque não deu a vazão para essa raiva. Ficou ali, né, como a gente falou em outros capítulos, como se fosse uma panela de pressão, como um vulcão mesmo, que vem aquela força, extravasa tudo de uma vez, né? E ela fala assim, né? No caso dela, ela vai contando o exemplo dela, como que ela foi olhando para isso, fala de uma sessão de body talk que ela fez, que a pessoa disse que ela tinha raiva dentro dela, né? E ela disse assim: fui enxergando aos poucos o tamanho da raiva que me habitava. Meu Deus, consegui minimamente dimensioná-la. E uma vez dimensionada, muito trabalho me aguardava, pois a raiva não passa sozinha e nem vai zerar seu estoque. A raiva precisa de destino. E aí ela fala, né, que o contrário da raiva é um estado de realização plena, de paz, de contentamento. É um estado que só pode ser vivenciado pelo nosso coração em chamas, que a tudo transmuta e eleva. Então tem essa energia de transmutação da raiva, né? E aí ela diz, né, tem um subitem desse capítulo
que fala, a raiva tem um alvo. Ela diz: vamos sempre viver alguma raiva. A raiva tem sempre um propósito bem definido. Ela tem um foco, tem um alvo. Então, quantas vezes a gente já falou: ah, tô com raiva porque fulano me fez isso, eu tô com raiva de ciclano porque né, me ocasionou tal coisa. Então a gente tem esse alvo, tem algo, uma situação, uma pessoa, algo que deu esse estopim, né? E ela fala: a raiva tem um contorno, ela está querendo nos dizer algo. Por que que eu passei raiva? Por que que essa raiva surgiu? Então, essas são perguntas que dá para a gente se fazer, né? E ela diz que numa leitura de um dos livros do Osho, tinha um trecho que dizia que quando atravessamos a ponte da raiva, do outro lado encontramos compaixão. E foi por isso também, né, por causa dessa fala dela, que eu resolvi fazer essa travessia, né, da raiva ao perdão, abrindo espaço para compaixão. Porque no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a gente vai ver que tem um capítulo, capítulo 12, que fala dos limites, né, demarcando o território, os limites da raiva e do perdão, e fala sobre essa questão da gente chegar nesse perdão, que na verdade não vamos chegar 100% no perdão, mas é esse caminho que a gente vai percorrer, né? E aqui eu achei legal isso, que ele fala sobre essa compaixão. E aí ela cita alguns exemplos no livro de como que ela praticou isso. Então, no livro, ela dá alguns exemplos de exercício que quem estiver fazendo parte dessa travessia vão ter esses exercícios gravados para a pessoa poder fazer, né? E seguir essa orientação que está aqui no livro da Paula, né? E aí, ou quem quiser comprar o livro da Paula também, ela vai fazendo essa travessia, né? Essa travessia que eu tô propondo, eu tô trazendo outros materiais. Então, vou trazer o Mulheres que Correm com os Lobos, também vou trazer alguns conceitos desse livro aqui do Marshall Rosenberg, né? O Surpreendente Propósito da Raiva. Então, a raiva tem um propósito. E aí ela fala: a raiva é repetitiva, não se esgota facilmente. A raiva quer acusar repetidas vezes. Então, esse caminho, essa ponte que a gente vai percorrer, não pensem que vai ser percorrido uma vez só na nossa vida. Não. Mas a ideia é que, tanto com esses vídeos, é a gente trazer consciência para isso, e para quem estiver fazendo parte da travessia, é a gente ter ferramentas para saber lidar com a raiva nos momentos em que ela aparecer. E ela vai aparecer, né? Várias vezes. Então, eu já percorri esse caminho aqui do livro, desses livros, né? Os outros livros também propõem alguns exercícios, eu já fiz isso, mas eu tô fazendo de novo porque eu senti isso. É algo que eu tô precisando me aprofundar um pouco mais, e convidei as pessoas para participar. Então, quem tá assistindo o vídeo, que tá fazendo parte da travessia, eu agradeço por estar junto aqui comigo, porque é isso, vamos fazer essa travessia e olhar juntos para essa raiva, né? Que ela não vai se esgotar facilmente, mas tudo bem, a gente está olhando para isso e a gente vai abrir passagem para ela, para a gente poder tentar chegar ali nesse outro lado da ponte, que é a compaixão. Então, nos próximos vídeos eu vou falando mais sobre esse livro e também vou falando sobre os outros materiais que fazem parte dessa travessia. Eu agradeço aqui pela escuta. Se isso fez sentido para você, curte, compartilha, manda para outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, também te convido a se inscrever para ficar atento com esses vídeos que eu compartilho por aqui. Então é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.